Você vai precisar fazer o preparo para poder remover a cárie? Mas se o meu paciente chegar com a cárie, não é só remover a cárie e fazer a restauração? Por que eu preciso dar um nome e classificar, se é só remover a cárie? Para ficar mais fácil a comunicação? Tipo, Perfeito. A Natália disse, para ficar mais fácil a comunicação, professor. Por quê? Como é que eu desenho, como é que eu explico para alguém que eu fiz uma MOD, que eu fiz uma restauração mesio-ocluso distal, todo mundo entende já uma MOD, mesio-ocluso distal, e que ela é uma restauração mais complexa, como todo mundo já entendeu de complexidade, e uma restauração, então, com valor agregado maior. Então, você não pode ter o mesmo valor para uma classe 1, uma oclusal, e para uma classe 2. Certo? Então, eu preciso começar a imaginar nessa comunicação, imaginar como que eu vou fazer no meu consultório. Porque meu paciente vai falar assim, doutor, mas aquele outro dia o senhor fez uma restauração e me cobrou X. Por que essa agora é X mais 10? E você tem que ter argumento de falar sobre as complexidades e entender as dificuldades que essas restaurações e esses tipos de preparo a gente tem que executar. Frente a isso, o professor falou de algumas paredes. Alguém me explica essas paredes? Eu não lembro muita coisa. Eu sei sobre os diedros, que tem 3 grupos. Aí, do primeiro grupo, eu sei que são 2 paredes circundantes. Do segundo grupo, é parede circundante de fundo. E do terceiro, eu acho que é parede de fundo axial e pulpar, se eu não me engano. De fundo com de fundo. Então, a Cibele já falou assim, professor, eu lembro que tem um tal de diedro. E o professor Paulo Henrique falou assim, quando é é 2 diedro, 2 planos que se encontram. Ou seja, quando 2 paredes se encontrarem, a gente chamou de ângulos diedros. Diedros do primeiro grupo são paredes circundantes. Quais são possíveis nomes de paredes circundantes? Exemplo, posso ter uma circundante vestibular? Sim ou não? Sim. Circundante palatina? Sim. 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 Circundante pulpar? Não. Não, Não, porque essa não. Porque Pulpar, eu pulpar acho. é de fundo, né? pulpar é de fundo. Uma parede que todo mundo imagina que é de fundo, mas ela é circundante. Qual que é? Mais fácil. Ó. Quais são as possíveis paredes circundantes? Vocês falaram vestibular, lingual. Eu posso ter uma circundante mesial? Sim. Sim. Se eu fizer uma classe 1, fizer Acho que sim. só abertura do oclusal, não vai ter uma parede circundante mesial, uma parede circundante distal? Vai. Existe uma parede que chama parede gengival, certo? A parede gengival também é parede circundante. Eu vou mostrar para vocês e vou explicar alguns passos para a gente chegar nessas definições. Quanto ao ângulo triedro, o triedro é a união de quantas paredes? 3. 3 paredes. Quais são as possíveis classes do ângulo triedro? Posso ter triedro do primeiro, segundo e terceiro grupo? Sim. Mas eu sei que nele tem uma exceção. Ele tem uma exceção. Triedro, eu tenho triedros de primeiro, segundo e terceiro grupo?
Não, é só ângulo triedro. É só ângulo triedro, porque para formar o triedro, com certeza vai ter várias paredes envolvidas. Imaginam 3 paredes, vai ter ou 2 circundantes e uma de fundo envolvido. Sempre vai ter mais do que uma ou 2 paredes envolvidas. Então, os triedros não entram nessa classificação de primeiro, segundo e terceiro grupo. Somente os ângulos diedros. Ok? Agora eu pergunto, quanto maior a restauração, melhor ou pior? Pior. Natália diz pior. Cibele acha pior também? Tamires, Rebeca, Alonso, Isso do Vitor, preparo e tal, mas Yasmin, alguém? Gabriela, Ellen. Quero o restante participando. Não? Fala de novo aí, professor, por favor. Qual seria você pegar um paciente que tem uma classe 1 e uma classe 2? Você gostaria de fazer qual tipo de reabilitação e o porquê? Não, ficaria com um, não. Eu pegava um. Classe 1? É. Por que você prefere uma classe 1 do que uma classe 2? Ah, agora só pegou. Vamos lá, alguém ajuda o Pedro. Ajuda o Pedro. Qual que é a diferença da classe 1 para a classe 2? Turma, diferença da classe 1 para a classe 2. A classe 1 é em superfície oclusal de premolares e molares. Perfeito. Nos terço oclusal da superfície vestibular lingual dos molares. Certo. E na superfície lingual dos incisivos superiores. Perfeito. E a 2 é nas superfícies proximais dos dentes posteriores. Perfeito. Então, tipo, a 1 é mais acessível? Ótimo. Professor, a 1 eu consigo acessar direto com a broca. A classe 2 é no proximal e eu lembro daquela convergência dessas proximais, então eu não consigo entrar direto com a broca. Então a classe 2, o acesso para fazer é mais difícil. No seu consultório, você acha que vai aparecer mais classe 1 ou classe 2 e por quê? Acho que classe 1. Classe 1, Natália diz. Por que Natália disse classe 1? Por causa dos sulcos. Por causa É mais fácil de acumular resíduos. Sujeira, bactéria, essas coisas? Alguém concorda? Alguém discorda Eu concordo. Cibele concorda? Concordo. Alguém diferente? Normalmente, os pacientes estão mais habituados com a questão da higienização, com a questão da escovação. Hoje em dia, nós temos um grande problema, e o problema é sempre recorrente, é da utilização do quê? Fio Do fio dental. dental. Então, o processo carioso, muitas das vezes, vai se iniciar onde? Em uma face proximal. Justamente por essa dificuldade do que o paciente tem de higienização nessa região. Então, se você pensar no seu consultório, você vai sempre ter uma prevalência maior de classe 2. E a Natália me falou o seguinte, professor, na classe 2 é difícil de acessar. Então, quer dizer que no seu consultório vai surgir restaurações difíceis de fazer constantemente. Toda vez que você vê uma classe 2, é um desafio, porque você precisa restabelecer o tão famoso ponto de contato. O que é ponto de contato mésio-distal de um dente? O que é ponto de contato? É onde Os dentes meio que Pode falar. encostam. Professor, é onde os dentes meio que encostam no outro, assim, ó. Um do lado do outro, ele encosta. Exatamente. Só que esse encostar, ele só encosta em um ponto.
os dentes não têm um plano de contato, eles só têm um ponto de contato. Se eu deixar esses dentes longes, o que vai acontecer? Vai acumular resíduo. Se eu deixar eles junto demais, eu não vou conseguir higienizar. Então, meu grande desafio de uma classe 2 é justamente reestabelecer esse ponto na quantidade certa. Se eu fizer a menos, acúmulo de alimento. Se eu fizer a mais, meu paciente não consegue higienizar. Então, já entendi classe 1, já entendi classe 2 e classe 3. O senhor não ministrou classe 3 não, professor? Ô, meu Sim, Jesus. as fases Eu só assisti a live. anteriores. Oi? Desculpa. Pode falar. São as faces proximais dos dentes anteriores. Faces proximais de dentes anteriores. Sem envolvimento do ângulo incisal. Perfeito. Sem envolvimento do ângulo incisal. É muito recorrente? Não, porque os dentes anteriores, até que meus pacientes higienizam, passam fio dental, porque se ficar algo preso, fica visível. E ele sempre tende a fazer essa remoção. E o próprio formato do ponto de contato dos dentes anteriores é diferente do ponto de contato dos dentes posteriores. Como assim, professor? A forma que os dentes anteriores encostam mesiodistalmente é diferente da forma que os dentes posteriores encostam mesiodistalmente. Duvidam? A carne de panela prende mais nos dentes posteriores ou nos dentes anteriores? É sempre lá no fundo. Você está comendo churrasco e prende carne. Nunca é na interproximal de incisivo central. Então, você já sabia disso. Professor, mas eu não entendo muito bem essa questão do ponto de contato. Quando você está passando o fio dental, chega uma região que o fio dental prende entre os dois dentes e faz assim, tuc, e cai no vazio. Aí você limpa, a hora que vai sair, faz tuc, e sai. Esse tuc é o ponto de contato. E tem que ter. Você precisa aprender a fazer esse ponto de contato. Classe 3, proximais de anteriores sem envolvimento do ângulo incisal. E eu lembro que o professor Paulo Henrique falou desse ângulo incisal. Então, me explica sobre esse ângulo incisal. É a união de quais faces? Vestibular e lingual? Uma vestibular e lingual seria a borda incisal. Ah, tá. É a mesial e a distal. É a mesial e a distal, mas a mesial não une com a distal, porque se ela unir, faz uma ponta. Ah. Então, essas são perguntas que os pacientes fazem todos os dias. Doutor, por que essa restauração é mais cara que essa? Doutor, por que está desgastando mais esse dente? Doutor, como é que... Então, vocês têm que treinar esses pensamentos para até conseguir explicar isso para os seus pacientes. Para que você tenha como justificar os tratamentos, justificar o seu planejamento. Então, eu tenho a proximal, a vestibular e a palatina. E é justamente na união dessas três paredes que chamam ângulo ou borda, disto, incisal ou mesio-incisal. Sem o envolvimento desse ângulo, significa que não quebrou a pontinha do dente, na mesial e na distal. Essa restauração foi estritamente uma face proximal. E a classe 4? Faces proximais do incisivo e caninos com reformação, restauração dos ângulos incisal. Isso. É com envolvimento do ângulo incisal. Exatamente. Na classe 4, eu já tenho envolvimento desse ângulo. Quando e como esse paciente vai aparecer normalmente no seu consultório? Como é que você acha que quebra um dente anterior, um incisivo central? Batendo. Eu quebrei o meu assim. Professor, eu quebrei o meu assim, Natália disse. E normalmente é um trauma. Garfo, né? Então, o que você pode imaginar? Que normalmente uma classe 4 vai ter envolvimento de trauma. Quando eu digo trauma, você imagina uma pancada.
O que cai muito? Qual tipo de pessoa que você acha que é muito ativa e que está correndo e que cai? E vai bater o incisivo central? Criança. 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 Criança no clube, criança final de semana. Em tudo. Até em casa também. Abrir garrafa de cerveja. Tá dormindo. Só quero quando tá dormindo. O que eu já preciso Nem isso. imaginar? Um paciente me liga e fala assim, doutor, caí e quebrei o dente. Opa, eu já sei que é o dente anterior. Dificilmente alguém vai cair e quebrar um segundo molar, certo? Então, o trauma vai ser em bateria anterior. Eu pergunto, quebrou muito? Ele quebrou mais da metade do dente. Então, eu já sei que foi com envolvimento do ângulo incisal. Quando esse paciente chegar no meu consultório, eu preciso tranquilizar a mãe, eu preciso executar a restauração. A restauração que vocês vão executar é com resina composta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na aula de hoje, mas imaginem que, lembra do nosso primeiro laboratório, onde vocês insertavam o incisivo central? É da mesma forma, onde vocês vão inserar um incisivo central, só que numa boca de uma criança, normalmente com sangramento, e que tem uma mãe desesperada do seu lado. E a responsabilidade é sua. Nossa, professor, então é sério. Sim, a gente está mostrando para vocês o tão quanto sério é esse conhecimento que vocês estão tendo, que é o que justamente vai diferenciar do mercado de trabalho. Essa pessoa vai chegar, você já vai identificar, é uma classe 4, porque tem envolvimento do ângulo mesio-disto incisal e vai fazer o protocolo correto para a restauração desse ângulo, ok? Classe 5, alguém me fala sobre... Terço gengival. É no terço cervical das faces linguais e vestibular de todos os dentes. Superfícies lisas. Povo rápido. Tá vendo? Estão lendo, né? Cada um com seu caderno, leitura dinâmica. Eu tô Já perguntou da classe 4, a próxima vai ser assim, é isso aí. Agora eu tenho uma pergunta, então. Por que e como que surge uma classe 5? Como é que dá cárie lá no pezinho do dente? Lá no terço cervical? Uai, eu acho que fio dental também, né? Na face vestibular? Ninguém passa fio dental na face vestibular. Ah, não, eu entendi errado. A escovação? Escovar o dente? Desgasta o dente? Ué. Ué. Não, a falta de escovar o dente. Não, calma. Alguém? Algum outro aluno que quer participar da nossa discussão? Como surgem as classes 5? Reformula a pergunta aí, professor. Só pra... Qual é a origem de uma classe 5, sendo que ela está no terço cervical da face vestibular ou lingual de todos os dentes? Nossa, não tem ideia. Nossa senhora, ué. O que é isso? Tem ideia que eu falei na aula lá. Vocês têm que ter ideia, sim. Ô, professor, não nesse caso, mas a escovação também desgastou o dente, não o excesso dela? Sim. Agora a gente precisa começar a imaginar que esse paciente pode ter um processo de recessão gengival. Como assim, professor? Já viram nas propagandas da Colgate, Sensodyne, Sensitive, falando sobre sensibilidade de dente? A sensibilidade dentinária é quando há uma recessão gengival, havendo a exposição do cimento deste dente. Justamente na divisão entre o esmalte e a raiz. Começa a surgir uma pequena exposição do terço cervical radicular que não deveria estar exposto na boca. Aí meu paciente vai lá e começa a pôr força. O próprio processo de escovação com força pode gerar uma agressão a essa gengiva. Imagina você todo dia indo lá e dando uma pancada na gengiva. A gengiva fala, aqui eu não dou conta de morar, vou embora. E ela vai subindo, ela vai embora. Isso gera um processo de recessão que gera sensibilidade e com a força de escovação do paciente pode gerar um desgaste. Esse Professor,
Perguntar, Sibeli. Não sei se eu tô certa ou não. Tipo assim, a má oclusão pode também dar desgaste em esmalte, bem onde o senhor falou mesmo assim, na vestibular, na cervical. Tá correto? Pode. Além do processo de escovação, se eu tiver ponta de cúspide com ponta de cúspide, imagina uma pontinha batendo na outra. Aqui no terço cervical, pode dobrar. Professor, mas dente não dobra. Justamente, o esmalte não dobra, mas há uma concentração dos esforços no terço cervical e é justamente onde vai quebrar esse terço cervical e vai começar a lascar. Está fazendo assim uma classe 5. É o nome disso, nós falamos que é uma abifração. Correto, Abifração. entendi. São diferentes classes 5 que vocês vão vivenciar no seu consultório. E acreditem, também vai aparecer muita classe 5 no seu consultório. Por quê? Justamente de pessoas que fazem o hábito parafuncional do bruxismo, está indicada a questão da placa, igual perguntaram no fórum, mas eu preciso que vocês imaginem que hoje em dia o nível de estresse, de ansiedade, todos é muito grande. Então, sempre vai ter algum paciente necessitando desse tipo de reabilitação no seu consultório, ok? Professor, Pode mesmo perguntar. com o uso da placa do bruxismo, no caso que o senhor falou, pode ter desgaste do dente? Com a placa em posição, você cessa o desgaste, certo? Mas quando você tira ela, se tiver algum contato errado, o dente volta a ter um contato de uma forma errada, isso pode gerar o desgaste. E muitos pacientes não sentem dor durante esse processo, porque é um processo crônico. Quando é crônico, é devagarzinho, não é do dia para a noite. Então, um processo crônico, abre aspas, meus pacientes acostumam com esse sintoma. Mas o que muda todo o sistema de mastigação dele. Vamos imaginar. Doutor, quando eu coloco água gelada, qualquer alimento no meu premolar superior do lado direito, eu sinto dor. Você acha que ele vai me mastigar do lado direito? Não, ele vai mastigar só do outro lado. Então ele já começa a organizar a mastigação dele, forçando mais os músculos do lado esquerdo. Gera um desarranjo muscular, porque tem um dente que está com sintoma doloroso. E a gente já Aí causa o que os dentistas falam de mordida errada? Sim, pode ter umas consequências e umas alterações oclusais frente a isso. E tudo porque de um dente com um desequilíbrio do terço cervical devido... Sim, professor. Pode perguntar. Cortou, Bela. Se o paciente tem desgaste de esmalte por causa da, vamos supor, excesso e força de escovação. Aí a gente vai lá e trata isso, só que, tipo assim, não vai adiantar muito continuar com as mesmas coisas que ele fazia antes, né? Aí como é que faz? Perfeito. Algumas considerações, Sibeli. Ele não teve o desgaste propriamente do esmalte, ele teve o desgaste do cemento ou da dentina que estava exposto no terço cervical, porque o esmalte é a estrutura dura feita para suportar esse desgaste. Pode ocorrer o desgaste pelo atrito entre os dentes. Esmalte com esmalte desgasta. Agora, escova de dente não desgasta esmalte, ok? Segundo passo, aí sim eu preciso orientar o meu paciente para que ele entenda os motivos da onde surgiu a classe 5. Então, a pergunta que eu fiz para vocês foi justamente para vocês pensarem. Se eu não tratar a causa, vai voltar igual era, ou pior, porque o esmalte, a dentina, o cimento já foi desgastado e você colocou um outro material restaurador. E aqui, turma, eu digo para vocês, por melhor que seja o material restaurador, por melhor que seja o cirurgião dentista, bom é o que Deus fez, é o original de fábrica. A gente não vai conseguir fazer melhor do que o original de fábrica. Então, eu preciso explicar para o meu paciente os motivos que geraram o surgimento dessa classe 5. Foi aonde eu iniciei essa pergunta da classe 5. Pode perguntar.
Se o paciente perguntar para mim se o tipo de escova influencia nesse desgaste que ele está tendo do excesso de escovação, influencia? Perfeito. Quem Tipo ajuda a de... Ana Luísa? O tipo de escova interfere sim ou não? Uai, eu acho que sim, né? Se as cerdas for muito dura e juntamente com o jeito que ele escova e tal, acho que pode ser que sim. Sim, influencia. Pega um Bombril, vai na geladeira da mãe de inox e limpa, bem limpinho. Amado. Não, quero Aí ficar você viva nunca ainda. mais. Entendeu que é irreparável? Não, só uma nova? Pode fazer o que for, nunca mais vai ser original. Então, sim, se o meu paciente tiver a mentalidade que escova boa é uma escova dura e que a higienização tem que ser feita com força, é um paciente que com certeza vai ter problemas de classe 5, problemas de recessões gengival ao longo da sua história odontológica. E vocês estão entendendo que de nada adianta a gente passar todas as classificações, passar todos os ângulos, todos os protocolos, se eu não tratar o que gerou o problema. E o que gera uma cárie? Turma? É o que o senhor falou? O que gera uma cárie? De onde surge? Acúmulo de sujeira? O acúmulo de muita Daí- comida. Excesso de açúcar e também a má escovação. Entendi muita coisa. Como é que isso tem? O que esse resíduo, o que esses alimentos têm de envolvimento com o meu dente? Eles ficam lá e aí as bactérias, tipo, colonizam, não é? E aí Então, libera o bactérias- ácido. Isso, começamos a imaginar que elas vão lá e se alimentam desse substrato que está depositado no dente. Isso. E que isso vai gerar um metabolismo, e a partir do metabolismo dessas bactérias, eu vou ter uma diminuição do pH do ambiente, da capacidade tamponante salivar, e que isso vai gerar uma desmineralização de esmalte e dentina. Porque imagina, o primeiro paciente que você for atender, ele vira para você e pergunta assim: doutora, como é que é esse negócio de cárie? Me explica. E você não souber o processo, professor, eu sei da bioquímica, eu sei lá do fundamento, eu sei a via de ação, mas você precisa ser capaz de explicar com a terminologia que o paciente entenda. E depois que você explicar, você tem que atuar agora na prevenção desse problema. Olha que coisa boa, você tem um paciente que já tem 20 anos que está vindo no seu consultório. E ele diz assim, essas restaurações foram todas a doutora que fez, agora eu estou perdendo esses dentes. Quer dizer, você falhou como cirurgião dentista. Você não conseguiu prevenir os problemas que estavam aparentes, que estavam sempre acometendo aquele paciente, certo? Certo. Sim. Turma, dessa fase inicial, desses conceitos que a gente discutiu, do que o professor Paulo Henrique falou, alguém tem alguma dúvida? Por mim, não. Tudo certo? Turma, Tudo certo. são 4 minutos, então eu vou fechar essa sala, todo mundo tomar uma água, descansar, que na próxima a gente vai iniciar a nossa aula propriamente dita. Não que essa não tenha sido uma introdução, a gente fez uma retomada de conteúdo, discutiu bastante coisa, mas eu vou entrar com a parte dos slides, ok? Tá bem. Obrigado, turma. Vamos lá. É. Tchau.